Nesse vídeo, a gente vai estudar os possessive adjectives, que em português são chamados de pronomes possessivos. São essas palavras como meu, seu, dele, dela, deles e por aí vai. Vamos então dar uma olhada nesse quadro. Na coluna do lado esquerdo, a gente tem os pronouns, os pronomes. Eu, você, ele, ela, que é I, you, he, she, e os demais. E na coluna da direita, temos os possessive adjectives, que em inglês seria adjetivos possessivos, né, numa tradução literal, mas que em português são chamados de pronomes possessivos. Eles são aquelas palavras que dão a ideia de posse, ou seja, de ter coisas, de coisas que pertencem a uma pessoa ou que pertencem a uma outra coisa também. É o meu, seu, dele, dela e por aí vai. Vamos ver as frases. Eu vou ler tudo, acompanha comigo. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. My friends are from Brazil. Meus amigos são do Brasil. You're in the classroom. Tu ou você, né, e depende da região do Brasil, está na sala de aula. This is your teacher. Este é o teu ou seu professor. He is the teacher. Ele é o professor. His name is John. O nome dele é John. She's the secretary. Ela é a secretária. Her name is Pam. O nome dela é Pam. It's a hotel. É um hotel. Its name is Ritz. O nome do hotel é Ritz. We're students. Nós somos estudantes. Our books are good. Nossos livros são bons. They are from the USA. Eles são dos Estados Unidos. Aqui pode ser eles, elas ou um grupo de eles e elas, tá? They pode ser essas três coisas. Their names are different. Os nomes deles são diferentes. Vamos dar uma enxugada nessa lista, tirando os complementos das frases, para a gente ter uma tabela só com os pronomes e os possessive adjectives, os possessivos, né, os possessivos correspondentes. Essa é a tabela com as traduções dos pronomes. Aí você pausa o vídeo e dá uma lida. E essa é a tabela só com os pronomes em inglês. Faz a mesma coisa, pausa o vídeo e memoriza. É importante saber de cor, sim. Tem que estar na ponta da língua, bem automático mesmo. Porque senão, é confusão para o seu inglês no futuro na certa. Só queria chamar a atenção aqui para esse it's, que é diferente do it's com um apóstrofo, que significa it is. A pronúncia desses dois it's é a mesma, mas são coisas totalmente diferentes. Lembra disso. Agora eu vou explicar o conceito de terceira pessoa
E, através dessa explicação, eu vou esclarecer também a confusão que o brasileiro geralmente faz entre o uso de your, his e her. Vamos lá. Eu, professor, estou conversando nesse momento com você que assiste ao vídeo. I, teacher, eu, professor, converso com you, você, aluno que assiste o vídeo. Eu sou a primeira pessoa porque eu sou a pessoa que está falando. E você é a segunda pessoa, ou seja, a pessoa com a qual eu estou falando. Na pergunta What's your name? Qual é o seu nome? O your é seu, o seu nome, seu mesmo, seu de você que está aí assistindo o vídeo. Em algumas regiões do Brasil, temos a forma teu também. Lembra disso. Outro exemplo. This is your book. Este é o seu ou teu livro. Mais um exemplo. Your teacher is Daniel. Seu ou teu professor é Daniel. Nesses três exemplos, o your é second person, segunda pessoa. O your é sempre segunda pessoa. É o nosso teu ou seu com valor de segunda pessoa, ou seja, da pessoa com quem eu estiver falando. Então, aqui a gente aprendeu o que é primeira pessoa e segunda pessoa, tanto em português quanto em inglês, ou em qualquer outra língua. Vamos ver agora o que é terceira pessoa. Agora, a minha conversa com você, aí do outro lado, assume a forma de um triângulo. A primeira coisa que a gente precisa para entender esse conceito é aprender o verbo gossip, em inglês, que significa fofocar, ou a fofoca em si, né? Pode ser verbo ou substantivo. Vocês já vão ver por quê. Quando a gente fofoca sobre a vida de uma pessoa, ela nunca está presente, ou seja, ela não participa da conversa e nunca pode se defender. Por isso, eu chamo ela de vítima, victim. Essa pessoa da qual a gente fala é o que a gramática tanto do português quanto do inglês chama de terceira pessoa, third person em inglês. Por exemplo, mulher adora falar mal do vestido da outra. É verdade. Numa festa, eu viro para você, apontando para outra mulher do outro lado do salão e falo: Her dress is horrible. O vestido dela é horrível. Eu poderia falar também, em português, seu vestido é horrível. Seu aqui significaria dela, nesse caso. É mais formal e mais culto um pouco, mas o português admite as duas possibilidades, né? Seu vestido ou vestido dela. Eu estou falando com você sobre o vestido de outra mulher. E a pobre coitada nem participa da conversa. Ela é a terceira pessoa, a vítima. Já o homem tem a preocupação com o carro. Eu viro para você no estacionamento da festa e aponto para o carro de outro amigo que está chegando lá do outro lado, bem longe, e te falo: His car is old. O carro dele é velho. Eu poderia falar também: seu carro é velho. Seu aqui significaria dele, né? Fica mais formal, mas é possível. Eu e você estamos falando sobre o carro de uma outra pessoa que não participou da conversa. Ele foi a vítima aqui. Ele foi a terceira pessoa. Olha lá. His, her, third person. Seu, que é igual a dele, dela,
nesse caso, é terceira pessoa. Lembra desses exemplos? É a vítima da conversa. A partir do momento em que você já sabe o que é terceira pessoa, que é aquela pessoa ou coisa sobre a qual a gente fala e que não participa da conversa, a gente pode concluir que tudo aquilo que seja o assunto da conversa entre duas pessoas, que não seja nem sobre uma nem sobre a outra das pessoas que participam da conversa, é terceira pessoa. Se eu falo de uma só pessoa, a person, ou de uma só coisa, a thing, eles sempre vão ser um he, she ou it. Então, se eu falo her job is difficult, o trabalho dela é difícil, ou seu trabalho é difícil, seu aqui significa dela. Eu estou falando de uma mulher, uma só, em singular. Se for plural, ou seja, se eu estiver falando de um grupo de pessoas, people, lembra que people é o plural de person, tá? É um plural irregular. Então, se eu estiver falando de pessoas ou coisas, things, e não só de uma, tudo isso pode ser um they também, né? A terceira pessoa pode ser, então, um plural também. Então, se eu falo their mother is famous, a mãe deles é famosa, ou sua mãe é famosa, sua aqui é deles. Eu estou me referindo a um coletivo, a um grupo de pessoas. É terceira pessoa do plural. Essa explicação toda foi para que você entendesse o que é terceira pessoa e prestasse atenção nesse seu do português que gera muita confusão em inglês. Aprender esse conceito é fundamental para quem vai estudar qualquer língua, espanhol, francês, italiano, alemão, não importa. Então, recapitulando. O your é seu no sentido de teu, ou seja, é seu de você que está aí assistindo o vídeo. É segunda pessoa. Eu vou falar mais desse your nesse vídeo mais para frente. O his e o her significam seu no sentido de dele ou dela, ou seja, da pessoa sobre a qual nós estamos falando ou fofocando, né? Uma brincadeira, mas foi como eu coloquei na página anterior, só para você entender. O their significa seus no sentido de deles e delas. É a mesma terceira pessoa, porém do plural. Vamos ver então como o aluno brasileiro costuma confundir isso tudo na prática. Até no nível avançado, o pessoal costuma errar isso, hein? É muito, muito comum. Vamos ver de novo esse seu, que pode ser segunda ou terceira pessoa em português? E é isso que faz com que muitos alunos, até o avançado de inglês, cometam o mesmo erro, o de usar o your como se fosse dele ou dela, que deveria ser his ou her em inglês. Esse é um dos erros mais comuns do aluno brasileiro em todos os níveis, desde o básico até o avançado. O que acontece é que o brasileiro tem uma tendência natural a usar o your em tudo. Olha a primeira frase. He is American and your wife is Korean. Eu estou falando aqui que ele é americano e que a sua esposa é coreana. Sua, de você que assiste o vídeo, e não a esposa dele, do americano. A frase é até gramaticalmente correta, perfeita, mas o significado é errado porque a intenção do brasileiro aqui era dizer que ele é americano e a esposa dele é coreana. A esposa do americano.
Para isso, a gente teria que substituir o your por his. No segundo exemplo, she's an actress. Your name is Sandra. O que eu falei aqui é, ela é uma atriz. O seu nome é Sandra. Só que esse seu é seu de você que está me assistindo agora. Então, fica meio esquisito eu falar que ela é uma atriz e que o seu nome é Sandra. Eu quero falar que o nome dela é Sandra. Eu estou falando dela, né? Para isso, a gente tem que substituir o your pelo her. Outro exemplo. Alex is a lawyer and your father is a doctor. A mesma coisa. Eu falei que Alex é advogado e que o seu pai é médico. O pai de você que está vendo o vídeo e não o pai do Alex. Não é o pai dele. O correto aqui seria usar his em vez de your. Por último, a gente tem Keiko is Japanese, but your boyfriend is Canadian. A Keiko é japonesa, mas o seu namorado é canadense. O namorado aqui é o de você que está vendo o vídeo, e não o namorado dela, tá, Keiko? Então, a gente teria que trocar esse your por her. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês observem aqui é que todas essas 4 primeiras frases estão gramaticalmente corretas, tá? São perfeitas sem nenhum problema e podem ser possíveis em situações específicas. O problema é que, na grande maioria das vezes, a intenção do aluno brasileiro é dizer as 4 frases de baixo. É muito comum ver aluno de nível avançado errando isso aí. Aluno que já estuda inglês mais de 5 anos, por exemplo. Aprende isso direitinho agora para você não fossilizar esse erro. Né? Ou seja, para você não incorporar esse erro ao seu inglês natural. Porque senão vira vício e depois é mais chato para corrigir. Então, vamos fazer um exercício juntos para praticar. A primeira frase é Peter's English, but, aí vem a lacuna, father is French. Aqui a gente quer falar que Peter é inglês, porém o pai dele é francês. A gente vai usar a alternativa A, your, ou a alternativa B, his. Pensa aí. Peter é a mesma coisa que he. Então, a gente usa his. Dele. He, ele, his, dele. Peter is English, but his father is French. Peter é inglês, mas seu pai é francês. A número 2. She is from Brazil. Lacuna, name is Anna. Aqui a gente quer falar que ela é do Brasil e que o nome dela é Ana. Letra A, her, ou letra B, your? Pensa aí. Quem respondeu letra A, acertou. She's from Brazil. Her name is Anna. Ela é do Brasil. O nome dela é Ana. A terceira frase. Mario, please turn off, lacuna, cell phone. Aqui a gente quer falar, Mário, por favor, desligue o seu celular. Eu estou falando diretamente com o Mário. Ele está olhando para mim e me escutando. Então, é segunda pessoa, hein? Letra A, your, ou letra B, his? Pensa aí. Resposta certa, A. Mario, please turn off your cell phone. Mário, por favor, desligue o seu celular.